Olá, meus amigos! Estou aqui para mais um dia da semana do Detox Quântico Emocional. Nesse vídeo, nessa dica, eu vou falar sobre os maiores sabotadores da sua prosperidade. Lembre-se que prosperidade, gente, não é só financeira. Prosperidade pode ser uma prosperidade pessoal, de paz de espírito, de alegria plena, tá? Então, alguns sabotadores, eles são comuns da humanidade. E esses são os principais sabotadores que destroem a felicidade e o sucesso de qualquer pessoa, tá? Então eu vou falar sobre eles, tá? Vou falar sobre cada um deles e na sequência eu vou comentar cada um, tá? Para que você possa trazer mais consciência para a tua vida. O primeiro grande sabotador, são três, tá, gente? O primeiro grande sabotador é a culpa. Gente, você não imagina como a culpa pode te derrubar, como a culpa pode te trazer doença, como a sensação de culpa pode te trazer tristeza. Cleito, o que é a culpa? Culpa é quando eu faço algo ou eu tenho que fazer algo que não está alinhado com o meu propósito, que não está alinhado com o meu desejo consciente. Por exemplo, eu gritei com meu pai, né? A minha alma, o meu espírito sabe que não é adequado, os meus valores sabem que não é adequado eu desrespeitar os meus pais. Mas eu gritei com meu pai e talvez naquele momento eu precisava falar de forma mais forte, mais dura com meu pai, né? E naquele momento eu falei e me causou uma culpa. Se você não trabalhar essa culpa, não trazer uma ressignificação para o teu ato, aquela culpa vai virar um sabotador muito forte. Na verdade, a culpa ela vai ser o combustível de um sabotador maior que vai te derrubar. Porque olha só como é que acontece a nível mental, racional. Como você já é adulto, cresceu, não tem mais o pai e a mãe, né? O teu pai e a mãe não estão mais com você para te castigar. Quando éramos criança, quando você causava alguma atitude ruim, causava uma ação ruim, o que acontecia? Meu pai e minha mãe me castigavam, seja me batendo, né? Dava aquela pisa, né? Como diz aqui no Ceará, aquela pisa, ou então me tirava algo, meu videogame, a minha saída com meus amiguinhos, me tirava algo e aquilo ali me causava uma tristeza. Só que aquilo virou um padrão, errei, castigo, errei, castigo. Então quando você faz algo, que aquilo pode ser até algo bom, mas o teu inconsciente ele não entende, você se sente culpado. Tive que falar mais forte com meu pai que é alcoólatra, por exemplo. E meu pai estava alcoolizado, eu falei alto com ele e tive que ter autoridade e aquilo te causou uma culpa muito grande. Se você não trabalhar essa culpa, o que vai acontecer? Aquela culpa vai gerar uma autossabotagem e essa autossabotagem vai procurar uma maneira de você sofrer. Seja ficando triste, seja contraindo uma doença, seja, enfim, você vai buscar alguma maneira de sofrer e essa criação, ela acontece a nível inconsciente. Então, gente, a culpa é uma dos piores sabotadores que possa existir, tá? Então, pense bem antes de você falar algo, antes de você tomar uma ação, tomar uma atitude, né? Escolher algum caminho a seguir, porque se aquele caminho te trouxer muita culpa, não faça. Porque se você fizer, você vai ser um auto, digamos, destruidor. Você vai se destruir, vai se autoflagelar, se chicotear, porque você tomou uma atitude incorreta, uma atitude que não estava alinhada com os seus valores. Então, muito cuidado. Segundo sabotador, antiprosperidade, medo. O que é o medo? Medo é uma proteção subconsciente. O teu subconsciente armazenou diversas informações e ele quer te proteger, né? Por exemplo, uma pessoa que teve um sofrimento em um relacionamento amoroso, ela sofreu muito, né? Foi traída ou pelo namorado ou pela namorada, enfim. Aquela pessoa sofreu. O teu subconsciente entendeu que aquela dor é algo muito ruim e que o teu subconsciente vai te proteger. Então aquela pessoa ela se bloqueou para novos relacionamentos. Ela tem muito medo de se relacionar e o medo travou, paralisou aquela pessoa. Aí está o problema. Esse medo, gente, ele não pode te paralisar, porque essa paralisação vai te impedir de que você experimente do melhor da vida, da felicidade. Então o medo, ele é bom
quando o medo te protege, mas quando o medo te paralisa, te bloqueia, esse medo ele perdeu totalmente a função dele. Então identifica os teus maiores medos. Identifica e escreve os teus maiores medos. E com a técnica da EFT você pode ir trabalhando esses medos, que são medos irracionais, mas que com a técnica da EFT ela vai te trazer uma nova clareza de vida. Ela vai te trazer uma nova visão daquele caso, daquele fato, e você vai conseguir se desassociar daquele acontecimento, ok? Então, escreve os teus maiores medos. Aproveito para te fazer uma pergunta. Como seria a tua vida se não existisse medo? Como estaria a tua vida profissional se não houvesse medo na sua vida? Já parou para pensar? É uma boa pergunta para que você possa descobrir o que é que está te impedindo de crescer, o que é que está te impedindo de crescer profissionalmente, pessoalmente, né? Nos teus relacionamentos. Faz essa pergunta para você, ok? Agora, olha só, o terceiro maior sabotador, o terceiro maior inimigo da sua prosperidade e da sua felicidade é a raiva. Primeiro, culpa. Segundo, medo. Terceiro, a raiva. Quando você tem raiva de alguém, por exemplo, você tem raiva de um rico, de uma pessoa que é muito rica, aquela raiva, ela manda uma informação a nível subconsciente te falando o seguinte: ser rico é muito ruim, nunca seja rico, e você começa a sabotar o teu crescimento, tá? Quando você, por exemplo, tem raiva daquele político, né? Você tem raiva dos políticos, né? Aquela raiva começa a alimentar um sentimento muito ruim dentro de você. E você começa a não mais visualizar as coisas boas que temos em nosso país. Você começa, por exemplo, a não visualizar mais as coisas boas que as pessoas têm a te oferecer. A nossa mente é seletiva, né? Então você foca não na coisa boa, você foca agora na coisa ruim. A raiva, ela diz para a tua mente o seguinte: nós vivemos em uma vida de sofrimento. Nós vivemos em uma vida onde tem muitas pessoas traidoras. A vida é um sofrimento. Então cuidado com a raiva. A raiva, gente, ela tá na escala de consciência, de vibração de consciência. A raiva tá em uma das piores, ela tá em uma das piores frequências possíveis, tá? Então, a partir de hoje, monitora a culpa, principalmente, é o pior, tá? A culpa é o centro da destruição, é o centro da destruição. O medo, os medos incontroláveis. Lembra? A consciência disso já vai dissolvendo muito desses sabotadores. E por último, você precisa identificar a raiva. O que é que você tem raiva? E a raiva está muito perto da inveja, tá, gente? Raiva e inveja, elas andam de mãos dadas. Então, cuidado com esses três sabotadores. Eles podem destruir a tua vida, tá ok? Então, o papel agora de hoje, eu quero que você compartilhe aqui no grupo, que você coloque aqui no grupo, né, os seus maiores sabotadores. Eu quero saber se você tem culpa, raiva, medo. Qual é o teu maior medo? Se você puder compartilhar, se abrir, porque esse compartilhamento, gente, essa interação, ela é fundamental para que você possa realmente dar um salto na sua vida. Quando eu trago consciência e quando eu me torno vulnerável, né, eu tenho um poder incomensurável. O grande segredo, o grande poder, gente, está na vulnerabilidade. De saber que eu tenho um problema, de saber que eu sou humano e que eu posso me abrir, né, e demonstrar minha fraqueza. Nesse momento, o teu espírito ele engrandece e você aumenta o teu potencial de cocriação. Meus amigos, beijo no coração, forte abraço, obrigado por você que está me acompanhando, né, nessa semana do Detox Quântico Emocional. Eu quero te ajudar, eu posso te ajudar, então coloca aqui embaixo, tá? Coloca os teus comentários, teus ganhos, tuas dúvidas, que eu irei responder com certeza, tá? Beijo no coração e nos vemos amanhã, no último dia dessa semana magnífica, da Semana Detox Quântico Emocional. Tchau!